Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje vamos resolver e comentar as questões de física da prova da Santa Casa 2025. Bora comigo então, logo após a vinheta. Muito bem, a primeira questão então, a questão 61, ela fala o seguinte: nos testes ergométricos, o paciente inicialmente caminha e depois corre sobre uma esteira que a cada etapa do teste tem a velocidade e a inclinação alteradas. A tabela mostra as velocidades de algumas dessas etapas, cada uma delas com a duração de 3 minutos. Então eu tenho aqui um intervalo de tempo de 3 minutos. Beleza. Um paciente correu o equivalente a 396 metros em uma das etapas de um teste ergométrico. Essa etapa era a... Então ele corre o equivalente a um deslocamento escalar de 396 metros. Ora, se eu tenho aqui uma tabela com velocidades em metros por segundo, vamos transformar isso daqui para segundos, né? Então, 3 minutos, multiplica isso por 60, 13, 6, 18, então 180 segundos. E aí a velocidade vai ser aqui, ΔS por ΔT, e aí vai ficar 396 dividido por 180. E nós vamos ter então aqui uma velocidade, fazer aqui ó, de cabeça, 396 dividido por 180, nós temos aí 2,2 metros por segundo. Olhando na tabela, isso corresponde então à etapa 5, né? Ó. Tá aqui. A alternativa correta é a letra A. Beleza, galera? Qualquer dúvida é só você deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Maravilha? Vamos para a nossa próxima questão. Tá aqui. Uma esfera X, uma questãozinha aqui de colisões. Uma esfera X de massa mx colide com uma esfera Y de massa my que se encontrava em repouso. Após a colisão, ambas as esferas se movem na direção em que a esfera X se movia antes da colisão, como mostrado nas figuras. Sabendo que mx é maior do que my, então vamos anotar isso, mx é maior do que my, e que durante a colisão Fx é a intensidade média da força que a esfera X exerce na esfera Y, e Fy é a intensidade média da força que a esfera Y exerce na X, tem-se que... Olha só, quando a esfera X bater na esfera Y, gente, nós vamos ter aqui uma interação entre elas, e a esfera X vai aplicar uma força na esfera Y. Acontece que essas forças, e consequentemente né, a esfera Y vai aplicar uma força na esfera X. Essas forças elas formam um par ação e reação. Você tem aqui a força que X aplica em Y, que o exercício está chamando de Fx, e a força que Y aplica em X, que o exercício está chamando de Fy. Então, Fx tem que ter o mesmo módulo de Fy, uma vez que elas formam um par ação e reação. Isso já exclui, por exemplo, as alternativas A, que fala que Fx é menor que Fy, e B, que fala que Fx é maior do que Fy. Então a gente tem que analisar aqui, ó. Se essas forças são iguais, e eu tenho certeza que a massa x é maior do que a massa y, pensa comigo, se eu pegar Fx e dividir por mx, eu estou pegando, o numerador é igual, mas o denominador aqui é maior. Se eu estou dividindo por um número maior, essa razão vai ficar menor do que essa, porque mx é maior que my. Eu estou dividindo a sentença da esquerda, né? Imagina que fx e fy têm um valor alfa.
Eu estou dividindo alfa por mx e alfa por my. Se eu dividir por um número maior, eu obtenho como resposta um número menor. Então, esse número é menor do que esse. Fx por mx tem que ser menor do que Fy por My. E com certeza, então, temos aí a alternativa correta, é a letra C. Beleza, galera? É isso aí. Muito bem. Bora para a próxima questão. Questãozinha aí 63 fala o seguinte: partindo do repouso, então velocidade inicial nula, um avião com massa 72 toneladas, vamos colocar em quilogramas já, ó, 72 mil quilogramas, desloca-se pela pista de um aeroporto até atingir a velocidade de 80 metros por segundo. Momento em que suas rodas deixam o solo. O impulso recebido por esse avião durante a decolagem foi de aproximadamente, ora gente, o impulso ele vai ser responsável pela variação da quantidade de movimento do avião. Se a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, a massa não mudou, o que mudou foi a velocidade. Então essa variação vai ser o produto da massa pela variação da velocidade. Bem tranquilo aqui, ó, 7.200 vezes ΔV, que é a velocidade final, menos a inicial, que é zero. E, portanto, o impulso vai ser esse valor aí. Vamos deixar assim, ó, 7,2 vezes 10 a terceira vezes 80, ou 8 vezes 10. Aí eu faço aqui 7,2 vezes 8, acho que vai dar 58 aí, né? 7,2 vezes 8. 57,6. Olha lá. Ó. 10 a terceira com 10 dá 10 a quarta. Como ele deixou em notação científica, anda com a vírgula uma casa para a esquerda e aumenta 1 no expoente. Tá aqui, ó. 5,76, 10 a quinta newtons vezes segundo. 10 a quinta mesmo, deixa eu ver. 1, 2, 3, é isso. 8, tá certo. Muito bem. Ah, não, desculpe, faltou um zero aqui, ó. 72 mil. Aqui é 10 a quarta. 10 a quarta, então aqui é 10 a quinta. Então aqui é 10 a sexta. Aí, professor. Tá errando o negócio ali. Aí, isso aqui é aproximadamente 5,8 vezes 10 a sexta newtons vezes segundo. Portanto, a alternativa correta é a letra B, de bucéfalo. É, isso aí. Gelaram, né? Seus besteirentos. Vamos que vamos. Questão 64. Urano é o planeta do Sistema Solar em cuja superfície a aceleração gravitacional tem um valor mais próximo ao da aceleração gravitacional na superfície da Terra. A lei da gravitação universal de Newton permite deduzir que Urano e Terra também têm valores próximos nos produtos entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado, nos produtos entre suas massas e seus diâmetros, e aí? Em suas massas. Bom, o que ele está falando? Que a gravidade na superfície de Urano é igual praticamente à gravidade na Terra. É bem próximo, né? Vamos por assim, aproximadamente igual. Mas do que depende a aceleração gravitacional de um planeta? E quando você faz aqui, por exemplo, ó, imagina que aqui é o planeta e aqui é uma pessoinha no planeta. A força gravitacional que o planeta exerce nessa pessoa é a própria força peso. Então, o peso dessa pessoa é a força gravitacional de atração entre a massa do planeta, que eu vou chamar de mzão, e a massa da pessoinha, que eu vou chamar de mzinho. O peso é mzinho vezes g. A força gravitacional, dada pela lei de Newton da gravitação, depende da constante universal, do produto das duas massas e da distância entre os centros dessas massas. No caso aqui,
é o próprio raio do planeta, né? A distância do centro do planeta até o centro da pessoa é o raio do planeta. Isso elevado ao quadrado. Como é mizinho? Eu posso cancelar com mzinho aqui. Nós temos a expressão da gravidade na superfície do planeta. E nós vamos ter o seguinte, G vezes massa de Urano sobre raio do planeta Urano ao quadrado tem que ser igual a G massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. G de um lado, G do outro, eu posso cancelar. E assim, o que vai ser praticamente igual? A razão entre a massa e o raio ao quadrado. Então, nos produtos entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado. Não é o produto, né? Razão. Nos produtos entre a massa e seus diâmetros, não, seus diâmetros, nas razões entre suas massas e seus raios elevados ao quadrado. Está aqui, ó, letra D. Legal? É isso aí, moçada. Bora lá para a nossa próxima questão. Opa, aí. Questão 65. Fala assim. A calibração de uma proveta de vidro de volume 500 ml foi efetuada para a temperatura de 20 graus Celsius, considerando o coeficiente de dilatação linear do vidro. Então vamos pôr aqui o alfa do vidro igual a 3,3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A diferença entre o volume de 500 ml, indicado pela proveta na temperatura de 25 graus Celsius, e o volume real do líquido nela contida a essa mesma temperatura é aproximadamente. O que vai acontecer aqui? Ó? Quando chega a 25 graus Celsius, eu vou ter uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Isso vai provocar uma variação no volume. Só que essa variação no volume não vai ser só do líquido, vai ser também do recipiente, né? Ele está me dando aqui o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação do vidro. Eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrica, o gama. Lembrando que o gama é 3 vezes o alfa, multiplica isso por 3, né? Vamos fazer aqui, ó, vezes 3, vai dar 9,9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Muito bem, vamos calcular aqui a variação no volume da dilatação, né? Ó. Variação no volume da proveta, porque o vidro vai dilatar, né? Então vai ficar assim, ΔV igual. O volume inicial era 500 mililitros na temperatura de 20 graus Celsius. A dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrica aqui do vidro, 9,9, 10 a menos 6, e a variação da temperatura, 5. Vamos fazer essa continha rapidinho aí. 500 vezes 9,9 vezes 5. Isso daqui vai dar 24.750. Só que isso vezes 10 a menos 6. Então, se eu andar com a vírgula 6 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui vai dar 0,024,750. Vamos pôr assim, ó. Aproximadamente 0,025 mililitros. Essa é a variação do volume, quer dizer, a proveta vai aumentar nessa quantidade de volume. Se eu escrever isso aqui em notação científica, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 2 mililitros. O que me dá aí, então, como resposta, a alternativa B de bola. Né? Era isso que ele queria. Ó. A diferença entre o volume de 500 mililitros, indicado pela proveta na temperatura de 25, e o volume real do líquido nela contido. Né? Ele está supondo que o líquido ali não sofreu a dilatação. Né? Eu dilatei
aproveita e coloquei o mesmo líquido lá dentro. Tá? Quer dizer, a diferença vai ser basicamente o quanto o vidro dilatou aí. Então tá aí, 2,5, 10 a menos 2. Beleza? Bora lá? Vamos para a próxima questão, uma questãozinha de ótica aí, ó. Ótica da visão. Pelo que eu estou vendo aqui, é isso mesmo. Gente, eu não resolvi a prova antes, eu estou resolvendo tudo aqui de primeira, tá? Então, bora lá. A presbiopia é uma anomalia da visão associada ao envelhecimento, na qual a acomodação visual do olho diminui, afetando a capacidade de focalizar objetos próximos. Considere que um dos olhos de uma pessoa portadora de presbiopia conjuga imagens nítidas de um objeto apenas se este estiver a uma distância de 50 centímetros ou mais desse olho. Para que esse olho possa conjugar uma imagem nítida de um objeto distante 25 centímetros dele, uma lente convergente posicionada entre o objeto e o olho conjuga uma imagem virtual do objeto situada a 50 centímetros do olho. Desprezando a distância entre a lente e o olho, a vergência dessa lente é... Bom, o que é vergência? Vamos lembrar. A vergência é o inverso da distância focal. E como ela está sendo medida em dioptria, essa distância focal tem que ser medida em metro. Como é que eu vou determinar aqui a distância focal dessa lente? Veja que ele está me dando a distância do objeto à lente, que é 25 centímetros. E um objeto colocado a 25 centímetros tem que conjugar uma imagem a 50 centímetros. Mas essa imagem é uma imagem virtual, porque ela tem que ser direita. E toda imagem virtual, quando ela é virtual, aqui ó, o P' é negativo. E com isso a gente consegue achar aqui a distância focal dessa lente, utilizando aqui a equação dos pontos conjugados, ou o que eu costumo chamar de a equação da fimose, né? Ó, uma fimose é um pipi mais uma pelinha. Tá lá, ó. 1 sobre F. Veja que isso aqui já é a vergência. Vamos colocar aqui V igual. Só que para ela sair em dioptria tem que estar em metros, né? Então vamos transformar isso aqui, ó. 25 centímetros é a mesma coisa que 0,25 metro. 50 centímetros é 0,5 metro. Então vai ficar aqui 1 sobre 0,25 mais 1 sobre menos 0,5. Essa vergência então vai ficar 4 menos 2, né? E, portanto, nós temos aqui uma vergência igual a 2 dioptrias ou 2 graus, né? A vergência é o que popularmente chamamos de grau da lente. Então tem aqui, ó, letra D. Tranquilo, galera? Maravilha! Uma prova muito legal, viu? Uma prova bem feita, achei. Uma prova bacana aí. Questão 67. O gráfico mostra como a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar varia com a temperatura desse meio. Se uma onda sonora de frequência 200 Hz, vamos anotar aqui, frequência 200 Hz, se propaga no ar com comprimento de onda lambda, né, 1,84, a temperatura do ar é aproximadamente... Ora, vamos descobrir qual é a velocidade, depois a gente usa o gráfico que ele deu. Equação fundamental da ondulatória. Velocidade é o produto do comprimento de onda pela frequência. Então nós temos aqui 1,84 vezes 200. Isso aqui vai dar 8, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 368 metros por segundo. Então, onde é que está o 368? Está mais ou menos por aqui, né? Ó. Aí a gente vem aqui no gráfico, ó. Ah lá, ó. Tá aqui, ó. É essa temperatura aqui.
deixar certinho aqui, né? Ó, tá lá, ó. 60 graus Celsius. A alternativa correta é a letra E. Maravilha, meu povo? Muito bem, muito bem. Questãozinha 68 fala assim: considere dois objetos de dimensões desprezíveis e eletrizados com cargas Q1 e Q2. Há um ponto P localizado entre esses dois objetos sobre o segmento de reta que os une, em que o campo elétrico resultante produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto é nulo. Nessas condições e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2 têm mesmo sinal ou sinais opostos. Primeiramente, ó, vamos considerar aqui, deixa eu colocar para cá, ó. Imagina que a carga 1 e a carga 2 tivessem sinais opostos. Vamos pensar que a carga 1 fosse positiva e a carga 2 fosse negativa. Então, no ponto P, a carga positiva ela gera um campo elétrico de afastamento. Então, essa carga Q1 geraria um campo elétrico apontando aqui para a direita. Tá? Já a carga Q2, que é negativa, geraria um campo de aproximação. Então, o campo elétrico seria também para a direita. O que não me daria um campo elétrico nulo, mas um campo resultante que seria horizontal para a direita. Não tem como as cargas serem de sinais opostos. Então, necessariamente, elas têm que ter o mesmo sinal. Se a carga 2 fosse negativa e a 1 fosse... se a carga 2 fosse positiva e a 1 negativa, a única diferença é que os dois campos estariam apontando para a esquerda. Tá? Ainda assim, não seria zero no ponto P. Então, a única maneira disso acontecer é ou as duas serem positivas ou as duas serem negativas. Por quê, professor? Vamos ver aqui, ó. O que vai acontecer, ó? A carga 1 sendo positiva vai gerar um campo elétrico no ponto P que aponta para a direita. E a carga 2 sendo positiva, campo elétrico de afastamento, vai gerar um campo para a esquerda. E aí sim, o campo elétrico pode ser nulo quando o E1 tiver o mesmo módulo do E2, tá? Se as duas fossem negativas, inverteria. O E1 seria para a esquerda e o E2 para a direita, mas seria o mesmo raciocínio. Então, necessariamente elas têm que ter o mesmo sinal. Portanto, eu posso eliminar as letras C, D e E. Ó. Isso aqui está fora. E aí ele fala o mesmo sinal e o potencial elétrico no ponto P é diferente de zero. O mesmo sinal e o potencial elétrico no ponto P é nulo. Olha só, o campo elétrico ele é vetorial, mas o potencial elétrico é escalar. O potencial elétrico no ponto P seria igual ao potencial elétrico gerado pela carga 1 mais o gerado pela carga 2. Como as duas são ou positivas ou negativas, esse potencial não tem como dar zero. Por quê? Porque o potencial criado por uma carga positiva é positivo e o potencial criado por uma carga negativa é negativo. Se eu tenho duas cargas positivas aqui, eu vou gerar dois potenciais positivos. Essa soma nunca vai dar zero. Ou, se eu tivesse duas cargas negativas, eu teria a soma de dois números negativos, que me dá um número negativo. Não vai ser zero. Então, o campo elétrico é zero, mas o potencial não. Então, as cargas têm o mesmo sinal e o potencial elétrico no ponto P é diferente de zero. A alternativa correta é a letra A. Beleza? Muito bem, estamos chegando ao final da nossa prova. Questão 69, uma questãozinha de eletricidade aí, não pode faltar, né? Ele fala assim: a figura mostra um circuito constituído por um gerador de força eletromotriz 3 volts e resistência interna RI, um resistor de 10 ohms e um LED associado em série. A corrente nesse circuito é de 60 mA e a diferença de potencial entre os terminais do LED é de 2,25 volts. A resistência interna do gerador é igual a... Olha só, gente.
A corrente elétrica que circula um circuito é sempre, um circuito simples como esse, vai ser a força eletromotriz, a DDP total aí, que a bateria produz, né, dividido pela resistência total. O que é a resistência total? É a resistência R que está ali, mais a resistência do LED, mais a resistência interna, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, a corrente é 60 miliamperes. Eu não sei qual é a resistência do LED, mas isso é fácil de determinar. A DDP no LED é a resistência no LED vezes a corrente. Então você tem 2,25 volts, essa resistência eu quero saber, e a corrente é 60 miliamperes, que é igual a 0,06 amperes. 0,06. Então, se eu dividir 2,25 por 0,06, isso vai dar 37,5 ohms. Aí a gente substitui lá 0,06 igual DDP total 3 volts sobre a resistência R, que é 10, a resistência do LED, que é 37,5, e a resistência interna, que é o que eu quero saber. Vamos trocar de lugar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. 3 dividido por 0,06. Meio 5 dá 50, né? Ó. 50 aqui e 1 aqui. Beleza? Aí eu vou passar, vou multiplicar cruzado aqui, ó. 10 mais 37,5 dá 47,5. Mais RI vezes 1 dá isso aqui mesmo, né? Isso é igual a 50. Passo 47,5 para o outro lado, ele vai subtraindo. 50 menos 47,5 vai me dar 2,5 ohms. E tá aí. Essa é a resistência interna dessa bateria aí, né, desse gerador. A alternativa correta é a letra C. Maravilha, meu povo? E a última questão é a cereja do bolo, né, gente? Uma questãozinha de física moderna, mecânica quântica, que coisa linda! Modelo do átomo de hidrogênio proposto por Bohr. Então ele fala assim: no modelo de átomo do hidrogênio proposto por Bohr, o elétron pode se encontrar somente em determinados níveis de energia, os quais estão representados na figura. Considere que um elétron se encontre no estado fundamental de energia no átomo de hidrogênio. Esses aqui são os níveis de energia possíveis para o átomo de hidrogênio proposto por Bohr, né? Em que a energia de cada nível, ele tem a formulinha lá, né? É 13,6 dividido por n ao quadrado, onde n corresponde aos estados. Então, o estado fundamental, por exemplo, você tem um n igual a 1. Se você coloca 1, você tem essa energia, 13,6. Para n igual a 2, isso aqui vai ficar 4. 13,6 dividido por 4, você tem aqui o primeiro estado excitado. Vai dar uma energia de menos 3,4. E assim sucessivamente. O que representam essas energias aqui? Quando o elétron está, por exemplo, no seu estado fundamental e ele tem que passar para qualquer um desses estados, se ele vai, por exemplo, saltar de camada, passar aqui, ó, do primeiro estado de energia para o outro estado de energia, ele tem que absorver uma quantidade de energia que é a diferença entre esses estados aqui, ó. Então, por exemplo, se ele quer passar, sei lá, do nível 1 para o nível 3, ele tem aqui menos 13 e ele quer chegar a menos 1,1. Então ele tem que absorver uma energia que seria a diferença entre o menos 1,5 e o 13,6 negativo. Então essa energia, e aí você faz essa continha, menos com menos dá mais, né? Só para a gente ilustrar o que está acontecendo aqui, tá? 13,6 menos 1,5.
daria 12,1. Ele teria que receber, então, 12,1 elétron-volts de energia. Beleza? Tá, vamos ver o que o exercício está querendo. Considere que um elétron se encontre no estado fundamental de energia do átomo de hidrogênio. Então ele está aqui no estado fundamental. De acordo com o modelo de Bohr, a menor quantidade de energia necessária para remover esse elétron, para remover o elétron, ou seja, para você fazer com que esse átomo então fique ionizado, né? E a menor quantidade de energia necessária para excitá-lo são, respectivamente, bom, a menor quantidade de energia para excitar ele é fazer ele sair do estado fundamental e chegar aqui no primeiro estado excitado. Ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Quanto de energia ele vai ter que absorver? É só você fazer a diferença aqui, ó. Menos 3,4 menos 13,6. Isso aqui vai dar mais, né? Então vai ficar 13,6 menos 3,4. Vai dar 10,2 elétron-volts. Tá, isso aqui é para ele chegar no primeiro estado excitado. Mas e para ele ionizar o átomo, né? Para poder remover esse elétron do átomo? Para remover o elétron do átomo, ele tem que chegar no estado de energia zero. Ou seja, para ele chegar no zero, ele tem que receber, qual que seria a energia? Para sair desse estado e ir lá para o infinito. Ó. N tendendo a infinito, quer dizer, energia nula. Vou ionizar o átomo. A energia vai ser a diferença entre zero e o menos 13,6, ou seja, ele tem que receber 13,6 elétron-volts de energia para poder escapar, então, né? Esse elétron, então, ser removido. Então, na ordem que ele pediu, a energia necessária para remover o elétron, 13,6, e a menor quantidade de energia para excitá-lo, ou seja, fazer ele chegar no primeiro estado excitado, 10,2. Portanto, 13,6, 10,2. A alternativa correta é a letra E. Beleza, meu povo? E é isso aí, galera. Eu espero que eu tenha te ajudado aí, tá? Se você gostou aí da correção, dê um like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações no sininho, para que sempre que eu gravar um vídeo novo o YouTube possa te avisar. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo o nome do nosso canal. E é isso aí. Galera, se você quiser que eu te prepare para os vestibulares que você vai prestar, é só entrar em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu trabalho com aulas particulares, preparando vários alunos do Brasil para suas provas e eu tenho vários cases de sucesso. Se você entrar lá no meu Instagram, a gente tem vários depoimentos de alunos que conseguiram atingir seus objetivos com a minha ajuda. Beleza, galera? Um abração aí e até o próximo vídeo. Valeu!